Legal, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para nosso podcast aqui dentro da Rádio Estúdio Online, nosso canal do YouTube, Cenário da Bola. E olha quem eu estou recebendo aqui, ó. Que privilégio, que alegria e que prazer. Você tá bom, Nilson? Tudo ótimo, Carlinhos, você? Nilson Duarte, da vanguarda da Cruzeiro, dos gols do São Bento. Eu acho que nunca ninguém na vida gritou tanto mais gols do São Bento, narrou mais jogos do São Bento do que o Nilson aqui. Além de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e outros times. Que bom ter você por aqui. Bem-vindo. Alegria minha, Carlinhos. Obrigado pelo convite. Forte abraço aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. A gente nem sabe como é que mensura. Mas obrigado a você que acompanha o trabalho. E eu acompanho faz tempo o trabalho do Tem gente que está aqui, tem gente que está no notebook, tem gente que já está com a TV. E ainda eu votei para daquelas, né? Esse dia eu fui para uma chácara, tinha uma TV daquela, e aí depois que eu descobri porque que a minha filha não saía daquela sala da TV, apesar da chácara ter tantas opções bacanas e muito legais. Nilson, Portuguesa de Desportos, é o time do coração? É o time do coração. Você já explicou isso algumas vezes, né? Já expliquei algumas vezes, e assim... esse ano eu consegui desagradar a torcida da Portuguesa e a torcida do São Bento no mesmo campeonato. Porque teve o confronto dos dois, né? Na verdade, nos últimos anos, né, os dois times vinham se enfrentando. Agora a Portuguesa conseguiu permanecer na primeira divisão em detrimento da queda do próprio São Bento. Mas eu explico. O São Bento é a causa primária. Eu sou torcedor da Portuguesa porque lá nos anos 80 meu pai me levou para assistir um jogo no SIC. E eu saí de casa sem saber qual jogo era. A gente tinha visto um jogo contra a Ferroviária, um jogo contra a Ponte Preta. Meu pai falou, vou ver um jogo. Aí chegamos no SIC, lá nos anos 80, você vai lembrar, muita gente que acompanha a internet não sabe, mas a gente chegava cedo no estádio, tinha preliminar, tinha enfim, um campeonato de juniores e tal. E a torcida da Portuguesa vinha num número maior do que viria hoje, ou do que vem hoje. Quando eu cheguei, eu já comecei a dar uma olhada na combinação de cores, vermelho e verde, já estava me chamando a atenção. Tinha uma bandeira na cor vermelha, verde e branca, com o desenho da bandeira do Reino Unido. E aquela criança de 6, 7 anos estava, que negócio bonito, né? Que negócio bacana. Aí quando subiu pro gramado do SIC, a camisa listrada, eu puxei meu pai e falei, como é que é o nome desse time aí mesmo? Falei, a Portuguesa, vai perder pro São Bento hoje. Meu pai é São Paulino. Vocês foram ver São Bento Portuguesa. Aí não foi esse? Paulistão? Paulistão 86, eu acho. Portuguesa atual campeã. Eu lembro das torcidas. Leões a Fabulosa, mais famosa. Luz, alguma coisa, tem a torcida organizada, né? Aí a resposta do meu pai foi, a Portuguesa, o São Bento vai ganhar hoje. Pensei, puxa, pode até ganhar, o São Bento tá aqui no meu coração, mas vou começar a prestar atenção nesse time aí. Aí já voltei embora com um carinho diferente pela Portuguesa. Aí no começo dos anos 90 tinha o Denner, que apareceu jogando um futebol absurdo. Aí, quem? Denner. Você já viu o Denner jogando? Eu tive a alegria de ver o Denner jogar no Canindé, inclusive. Tinha 14 Você tá anos. sabendo disso aqui? Filho dele, né? Neto dele, né? O filho tentou e não conseguiu. Neto do Denner, 12 anos esse menino, já dando entrevista pro Globo Esporte, Nilson. O filho tentou, mas é que é uma pressão muito grande. O filho tentou e não conseguiu. E aí consolidou a torcer para a Portuguesa. Meu pai me comprou uma bola do Paulistão de 91, uma drible do Paulistão 91. A gente foi na Unisport comprar, eu lembro disso. No Regional Shopping. Compramos a bola, chegamos em casa, a hora que foi encher, ela estava com problema na válvula. Aí quando eu fui, já tinha olhado na camisa da Portuguesa e vi que era o mesmo valor da bola. Você trocou pela camisa da Eu voltei sozinho trocar. Volta lá então, filho. Eu posso voltar sozinho, pai? Eu voltei com a camisa da Portuguesa. Sério mesmo? Para desespero do meu pai. Meu Deus do céu, que bacana, hein? Eu não sei se eu anotei aqui o nome do neto do Denner, esse menino. Eu não sei se é Paulinho, Ricardinho, alguma coisa assim. Meu Deus do céu, onde que eu anotei esse negócio? Anotei em algum lugar, mas eu acho que ficou a anotação por aí. Eu não vi a entrevista. É uma entrevista que está no Globo Esporte. Os dois filhos do Denner tentaram e não conseguiram. E esse é o neto dele. Quem sabe o neto vinga, né? Dizem que tem coisa que vem que pula uma geração, né? É verdade. Você acha que a Portuguesa, que está de volta agora ao cenário, né, do Paulistão, está na Série A1, enfim, e permaneceu, São Bento não... É a volta da Portuguesa, porque quase que venderam o Canindé, quase que tiveram que leiloar
A Lusa passou por um período terrível, né? Se não fosse os padeiros e os portugueses, né, se reunirem para juntar dinheiro, que futebol custa caro, a Portuguesa teria sido, né, desmontada. A crise forte na Portuguesa se instalou há exatamente 10 anos. Caso Everton, a Portuguesa da primeira divisão, aí escalou jogador irregular, coisas que vieram de dentro da Portuguesa. Muito se fala de Fluminense, muito se fala de Flamengo, mas tem gente da Portuguesa que estava envolvido naquele escândalo, e essa década ela foi a pior de todas. A Portuguesa passou dificuldades desde o início dos anos 2000. A primeira queda foi no ano de 2002, junto com o Palmeiras e com o Botafogo, inclusive. Até então, eu, torcedor da Portuguesa, passei minha adolescência toda brincando com o São Paulino, com o Palmeiras. Nunca vi a Portuguesa ser campeã de primeira divisão de algo muito importante. Mas a gente incomodava, ganhava de um, ganhava de outro. Sim. Tem o 7-1 em cima do São Paulo, 7-2 em cima do São Paulo no Pacaembu. Histórico esse jogo. Histórico. Então a gente era chato. A partir de 2002... O Denner estava nesse jogo, não? Nesse não mais. Quem estava nesse jogo era Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira. Nesse 7-2. Para quem não sabe, a Portuguesa teve um jogador chamado Denner, que foi um centroavante, vou falar, algumas vezes melhor que o Endrick hoje. Mas muito melhor. Muito. Algumas vezes, era uma promessa. Jogou na seleção também, né? E o Rafinha, que é o neto dele, é o quarto a tentar o legado do avô. O Denner morreu na Dutra, né? Jogador ganhando muito dinheiro, tinha um baita de um carrão, não sei se era Mitsubishi, não sei o que era isso, né? Branco. E aí, num acidente fatal, eu lembrei de você, quando o São Bento faz gol, ele fatal, né? Você fala muito fatal, falava muito na Cruzeiro, nas suas narrações. E aí nós perdemos o Denner. Nilson Duarte, nosso convidado hoje. Eu te apresentei, porque acho que você é um cara que dispensa comentários para a nossa audiência aqui, né? Narrador, enfim. Você se lembra quando a gente se conheceu? Eu acho. Eu vou te contar a história. Eu acho. Nós já vamos falar do Corinthians, do Palmeiras, claro, do São Bento, vou deixar por último, do São Paulo, do Santos. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Rapidamente, Libertadores, nós vamos trazer o Nilson de volta, porque o tempo não vai permitir a gente trocar toda a ideia. Uma vez eu gravava por uma determinada comunidade cristã de Sorocaba, que é a SES, né? E aí falaram, vamos gravar um negócio externo. Aí fomos nós lá para um jardim no Carrefour Ana Maria. Aí cheguei lá e fui com uma expectativa de que eu ia gravar. Daqui a pouco a produção me coloca esse rapaz. E aquela gravação, eu não sei se você lembra, era uma chamada para algo que a igreja ia acontecer. Você lembra? Não tem nem ideia. Eu lembro da situação, lembro como é que eu cheguei na produtora, que foi um negócio completamente maluco, eu fazendo uma locução no mercado. Você trabalhava na Vanguarda. Trabalhava na Vanguarda e estava fazendo a AM ou FM? Nessa época FM já. FM eu trabalhei um período muito curto no AM, logo no comecinho. Eu comecei no AM da Vanguarda porque, para pegar a confiança do saudoso Salomão Pavlovski, você tinha que fazer o sertanejo. Sim. Chegar às 5 da manhã, para ver se é do ramo mesmo, né? Mas eu lembro da gravação. Eu vou falar para você como foi. Aí colocaram aquele microfone, sem fio e tal, e tinha que fazer uma chamada de algum evento, alguma coisa, neste domingo e tal. E eu não lembro o nome dele, o cinegrafista, o André, filmando esse cara aqui, e eu olhando, né? Eu fiz uma parte, você fez outra, não lembro como é que foi. E eu falei assim, mas não era isso que eu estava querendo. Mas aí no fim ficou legal. Eu falei, nossa, ele está parecendo um pouco Gil Gomes aqui o negócio. Vai acontecer alguma coisa. Você lembra disso? Eu lembro. Foi ali que a gente se conheceu. 13 anos atrás? Mais de 13 anos atrás? Foi porque... 2010. Foi antes. É mesmo. Eu sei que o programa ia para Bandeirantes quando Sorocaba tinha. Eu acho que foi por volta de 2007, porque em 2008 eu tenho uma fratura de perna. Uhum. Você? Eu fiquei 6 meses em casa, eu quebrei 3 ossos da perna. E eu prestei alguns serviços para o André, para o dono da produtora. Sim. E já havia feito esse trabalho. Entendi. Fui gravar, lembro de subir escada, me arrastando que não conseguia andar. Sim. Mas eu acho que é 2007, cara. Foi engraçado, mas foi lá que a gente se conheceu. A gente está falando de 16 anos. 16 anos. E é lá que a gente se conheceu. Eu sei que você já trabalhava na Vanguarda, já não estava mais, tinha saído, enfim.
E aí a Bandeirantes tinha aquela torneira em Sorocaba, o canal local, e a igreja fazia, nós fomos fazer a chamada da igreja e a gente se conheceu. Muito legal. Vamos falar de futebol. Você que está no canal, claro, a gente pede para você se inscrever, se você puder, deixar aquele like, ativar o sininho e você vai curtir muito mais coisas por aqui. Cenário da bola, Nilson. Como é que você está vendo esse cenário da bola hoje? Vamos falar do VAR, porque é uma coisa que é recente e mudou muito, né? Mudou a narração, porque eu tive aqui esses dias com o Vander e o Palmeiras fez o gol contra o América e gol da América. Calma, vamos ver se vai validar o gol. Aí eu vou narrar de novo. Ficou chato isso, né? Eu adotei desde que o VAR chegou, combinei com o repórter, combinei com todo mundo, falei, deixa acontecer. Se a garganta falhar depois, se eu narrar 10 gols que não valerem, eu prefiro do que ter que refazer. Porque e senão você perde a emoção. A narração, a gente vende emoção, é um retrato, né? A narração é um retrato do momento. Então, é o ponto, é o ápice, né? Eu combinei com todo mundo que faz jogo comigo. Falei, olha, tem coisa que, assim, quando é um entendimento muito claro, aí eu mesmo, por mim, na própria narração. Paro, ó. Não valeu, não vai valer, porque eu vi aqui que tem irregularidade. Mas qualquer dúvida, esses impedimentos que estão pegando régua para traçar, eu sigo, vou contando a história, vou contar a hora que eu termino, o VAR está checando, mas a história está contada. Eu acho assim, em relação ao VAR, nos venderam como torcedores, como profissionais da comunicação, o fim de todas as injustiças dentro de um jogo de futebol, porque ia ter uma máquina que ia ser 100%. Eu estava fazendo um jogo ontem do Campeonato Brasileiro da Série B. Anteontem, o jogo na segunda-feira. Pela Série B, jogo do Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense joga num estádio onde a câmera do impedimento não fica posicionada na serrinha. Ou não fica onde é para ficar. Então tivemos 2 gols do Tombense que ficou, 4, 5 minutos traçar linha aí, não sei o quê. E, na minha opinião, o primeiro gol do Tombense que validaram, para mim, não era para validar. E eu estou citando um jogo de anteontem. São inúmeras reclamações do VAR. Muitas reclamações. Né? Então, a limitação do VAR, onde o VAR pode atuar, é algo que me irrita também. Por exemplo, o cartão amarelo, o VAR não pode chamar para indicar cartão amarelo, mas se algo flagrante aconteceu e os olhos do árbitro não viram, por que não? Por que você limita o trabalho do VAR? Mesmo limitado, na minha concepção, não está fazendo um bom trabalho. No Brasil, o trabalho não está rolando. Não, porque está tendo reclamação de vários times. Né? Tem reclamação do Goiás, do Palmeiras, do Flamengo, depois do São Paulo, depois... E é importante destacar, Carlinhos, etc. Eu não estou falando que tem juiz ladrão. Eu acho que ainda não estamos com profissionais preparados para isso. Também acho. Eu acho que há uma falta de sincronismo. Mas agora o que está acontecendo? O VAR agora, ele trabalha com as imagens geradas pela TV que está transmitindo o jogo, né? Até esses dias se postaram aqui no YouTube, no canal aí, que quem manda no VAR é a tal TV. Não é assim. Agora, precisa-se da imagem no ponto certo, na linha correta, que é a linha do impedimento. Porque, eu não sei, eu aprendi, não sei se ainda é, que o impedimento, esses dias é interessante, tem uma filha de 14 anos, gosta do Palmeiras, a Manu, já foi no Allianz, fez o tour, gosta, acompanha e sabe muito de Palmeiras, principalmente, de futebol em geral. Ela falou, pai, como que é o impedimento? Eu falei, vou tentar te explicar, porque não é fácil. Antigamente eu aprendi isso quando eu jogava, um pouquinho, brincava, né? Joguei um pouquinho, Montenegro, Estrada, tal. Quando o jogador chuta a bola, quando ela dá uma volta em volta de si mesmo, que você vê a linha. Eu não sei se essa regra ainda existe. Não, é a partir do toque. É a partir do toque, mas antes, eu aprendi que era quando ela desce uma volta em volta dela mesma, a bola. Quer dizer, como é que você vai saber isso? Não tem como saber. E outra coisa que mudou também... É a partir do toque, mas... Outra coisa que mudou era a questão da linha, né? Antigamente, na mesma linha era impedimento. Hoje não mais. Hoje na mesma linha não é mais. Okay. Mas eu acho hoje muita injustiça, porque
o braço de um, às vezes, o pé, não sei de quem, Não, tem. a chuteira mais brilhante, se for chuteira... Tem impedimento que a gente vê que é por um cílio. Não dá, é muito complicado. Dentro desse panorama, já que é cenário da bola, você narrando, se adaptou fácil ao VAR? Me adaptei. A gente faz muita transmissão off-tube. Hoje, desde que eu saí da Cruzeiro, mais ainda, né? Facilita, porque quando você está no estádio, você não sabe o que eles estão conversando. Você só vê a mão aqui do árbitro. Mas eu me adaptei facilmente, assim, e assim, a gente faz alguns campeonatos, faço algumas narrações, o meu leque hoje ele vai do campeonato chinês à segunda divisão belga. E alguns campeonatos que eu faço não tem o VAR. Eu costumo dizer sub-20, por exemplo. Fiz sub-20 esse fim de semana. Palmeiras e Corinthians. Não tem VAR. Palmeiras ganhou. Palmeiras ganhou por 5-1. E não tem VAR. Mesmo sendo semifinal de sub-20. Não tem VAR. Não tem o VAR. Não tem. É um outro esporte. Uma outra a palavra do árbitro é a última. Marcou pênalti, é pênalti, não vai ter revisão. Marcou impedimento, não tem revisão. É um outro esporte. Mas pra gente que só está contando a história, minha adaptação foi fácil. Maravilha. Olha, não sei nem quanto tempo nós temos ainda aqui. Nilson Duarte, junto com a gente por aqui. Dois papagaios, Carlinhos. Quero agradecer demais você. Depois... produção, arruma a camisa portuguesa, nós vamos dar de presente pro Nilson aqui. Nilson, vamos falar dos paulistas no Brasileirão, já que nós estamos acabando o primeiro turno, né? Falta uma rodada para acabar o primeiro turno. O Santos é a grande decepção? Na verdade, assim, é a decepção pela história do Santos. Pela história, mas... Pelo enredo do planejamento, não. Pelo histórico recente do Santos, o Santos, algumas temporadas, vem flertando com zona de rebaixamento, brigou para não cair, inclusive, 2 anos seguidos no Campeonato Paulista, acabou até, entre aspas, derrubando o próprio São Bento. Então, não dá para falar que é uma surpresa o Santos que recentemente ele veio de 10 paulistas na sequência. A gente começou a brincar de Campeonato Santista. Campeonato Santista. Só o Santos ganhava. De 2005 de 2005 a 2016, foi quase uma década que se não vencia, estava na final. Se não era campeão, era vice. A gente brincava que agora, e o torcedor reclamava. Vai perguntar para o torcedor do Santista se ele não queria ser campeão paulista esse ano. Queria. Pelo menos você Claro, é título. Depois do Neymar, o Santos deixou de trazer grandes jogadores? Deixou. E assim... Não surgiu mais ninguém. A torcida do Santos vai ficar brava comigo. Brava. Mas o Santos vive de eras, né? O Santos vive de eras. Teve a era Pelé. Robinho. Teve a era Robinho, Diego. Teve a era Neymar, que até se estendeu um pouco mais. Newton, Batata e Juari do seu tempo? Eu lembro do seu tempo. Eu lembro do... Era lindo ver o Santos jogar com Newton, Batata, Juari, Gilberto Sorriso. O primeiro campeão paulista... Ayrton Lira. Gente do céu. O primeiro campeão paulista que eu lembro é o Santos em 84. O primeiro título que eu lembro. O Serginho Chulapa. Mas assim, era um negócio mais esporádico. E há quem brinque, né? Foi a era Pelé, foi a era Robinho, foi a era Neymar e agora já era. Eu não sei se já era. Mas eu torço de verdade para que não. Tomara que não, porque o Santos é um grande que, se cai para a Série B, vai valorizar a Série B, vai ter televisão, vai ter um monte de coisa, mas vai ser um trauma, né? Como foi para o Palmeiras, para o Corinthians, para Cruzeiro, enfim, né? Bom, Diego Aguirre chega, terça-feira chegou em São Paulo, já desceu para Santos, não tem data ainda para uma apresentação oficial. O que você acha do Diego Aguirre? Essa troca de técnico é um paliativo para o torcedor, né? Porque não é esse o problema, né? A questão do Santos é o elenco, que é limitadíssimo. Limitado. E o que me incomoda no Santos, na gestão atual do Santos, é a falta de direcionamento. Sim. O que você quer para o Santos? Eu fiz alguns jogos em Itu, do Ituano. O Ituano tem o Marcinho hoje, sabe como o Marcinho quer jogar, o Marcinho quer propor jogo, e o Ituano vem fazendo isso das categorias de base. É um projeto do Ituano. Se vai dar certo, se vai dar errado, o futuro dirá. Tem um projeto. Eles sabem o que querem e principalmente o que não querem. No Santos, olha a diferença do Paulo Turra para o Aguirre, de vivência no futebol, de experiência no futebol, de posicionamento dentro do campo. Então me parece que o Santos é uma nau à deriva. Só que o desafio do Aguirre agora
é tirar o time da zona do rebaixamento. Complicado. Você chega num clima terrível, terrível. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Com certeza. E a gente torce muito pro Rafinha, né? Falamos do Rafinha no começo aqui, que é o neto do Denner, o quarto da família a tentar. Tomara que o Rafinha consiga ser um grande jogador para relembrar, né, aquele Denner driblador e rápido e tal. Enquanto você toma aguinha aí, a gente vai mudando a pauta. Olha, a gente sai. Quem não conhece, o Denner era melhor que o Robinho, melhor que o Neymar. Se ele não tivesse nível do Messi. Se não tivesse morrido de acidente, tragicamente, seria o melhor do mundo. Fácil. Ia para Real Madrid, para Barcelona, ia para jogar em grandes times. Nilson, vamos sair da Vila Belmiro, vamos para o Morumbi. São Paulo tem uma sequência complicada, né? Não vamos nem falar muito Sul-Americana. Aliás, dá para falar, né? Joga dia 10. Quando que é dia 10? É por aí, dia 10. Acho que é amanhã, dia 10, hein? Olha, São Paulo e o São Lourenço. Depois São Paulo pega no Brasileiro o Flamengo e na Copa do Brasil o Corinthians. Mas o São Paulo vem de reforços. Não é o Rames Rodrigues, de repente, que o torcedor gostaria, da Copa do Mundo do Brasil. 14, no Maracanã, em 14, fez um golaço. Já tem 32 anos, não é mais aquele, né, rápido, dizem aquele talento. E o Pato, recentemente, chegou, não sabemos qual é a do Pato ainda, mas traz também o Luquinha. A gente fala Luquinha Lucas, né? Que fez um pênalti infantil contra o Atlético, acabou perdendo esse jogo do Atlético, e eu queria que o Atlético continuasse com 11 partidas sem vencer para ir para o Palmeiras na Libertadores, que é nessa quarta aqui, mas o Atlético acabou vencendo, acabou o jejum do Atlético. O que você vê no São Paulo? Você acha que vai dar liga esses caras jogando? Eu acho que pode dar certo. E tem mais um chegando lá, falaram aí de mais um. Eu acho que pode dar certo. São Paulo tem um time que é ajeitado, tem o Caleri que sabe fazer gol, tem o Rafael no gol que me parece, embora tenha falhado, na minha opinião, no gol do Hulk no último fim de semana, sim. Acho que era uma bola defensável, não foi um frango, mas era uma bola defensável, mas me parece um bom goleiro. Acho que ele montou a barreira errada. E aí foi querer trocar de mão, enfim, um termo um pouco mais técnico na questão da defesa. Se ele vai no simples, talvez ele fizesse a defesa, mas me parece ser um bom goleiro. Fazia tempo que eu não via um bom goleiro no São Paulo. Tem o Rafinha, que é um cara cascudo, que pode agregar bastante. Eu acho que o São Paulo passa um momento complicado na temporada, e aí, mais uma vez, cuidado com esses cortes, viu, Carlinhos? Eu acho que é culpa do Dorival Júnior. Você acha? Eu acho que o Dorival Júnior, e eu vou contar pra você por que eu acho que é culpa do Dorival Júnior. São Paulo foi jogar com o Cuiabá, em Cuiabá, no fim de semana, e o meu professor da academia é São Paulino e adora falar de futebol, e eu gosto um pouco também, né? E a gente tava conversando um dia antes do jogo, falei, São Paulo veio amanhã com o time reserva inteiro, do 1 ao 11 reserva, porque ia pra Cuiabá e na terça-feira jogava sábado em Cuiabá e na terça-feira enfrentava o Corinthians. Eu falei, perder pro Cuiabá, o time tá ajeitadinho, o time do Cuiabá vai dar trabalho, você vai cansar seu elenco e vai pegar o Corinthians. Não é ser profeta do acontecido. Foi o que aconteceu. O Caleri jogou como titular lá. Sim. No primeiro jogo contra o Corinthians, ele se machuca e o São Paulo perde o jogo por 2-1. Tá fora da Copa do Brasil? Não, eu acho que é reversível. Tá em aberto, só que assim, né? Mas tem todo o contexto de um jogo dentro da Arena Corinthians, que o São Paulo não venceu, era para o São Paulo se resguardar. E desde essa derrota para o Cuiabá, o São Paulo ainda não voltou a vencer. É verdade, perdeu do Cuiabá, perdeu do Atlético. Então, do São Lourenço. Porque acho o Dorival técnico maravilhoso, mas acho que ele geriu mal o elenco do São Paulo. Se ele fizer uma boa gestão com esses reforços que chegam agora, o São Paulo vem forte. Eu acho que tanto o Rames, o único que eu tenho um ponto de interrogação é Alexandre Pato. Sim. É talentosíssimo. É para entrar no segundo tempo, fazer aquele... Tem que ver a fome do Pato. Tem que ver o quanto ele vai querer comer essa ração chamada futebol. Porque se ele tiver com fome, ele vai jogar bola. Porque ninguém desaprende. É o exemplo do Luan. Tem talento. Para mim, ninguém desaprende. O Pato é um bom jogador. Nunca foi o craque que venderam. Mas para mim sempre foi um bom jogador. Se ele tiver com fome, essa trinca do São Paulo aí, junto com o Caleri, tem torcedor de São Paulo que não gosta, mas eu acho o Rodrigo Nestor um jogador interessante. Tem o Gabi Neves, que é um bom jogador. Acho que o São Paulo pode... O Gabi Neves parece que tem proposta, hein?
Então, tem toda essa questão também, mas o São Paulo, falando longevamente, esquecendo o São Lourenço, esquecendo o Corinthians na Copa do Brasil, acho que o São Paulo pode ser um time muito difícil de ser batido no segundo turno do Brasileiro. E o Corinthians, você acha que o Luxemburgo agora, demorou para vencer um jogo, mas agora são 10 jogos, ou mais até, com invencibilidade. Ficou 10 jogos invicto, né, o Corinthians. Quer dizer, ele soube trabalhar isso, né? Se não dá para ganhar, vamos empatar, mas não vamos perder. Essa cartilha, muitos técnicos sabem trabalhar bem. Você acha que o Corinthians, no Brasileiro, ainda consegue alguma coisa? Difícil. Difícil. Eu sou fã do Luxemburgo. Sou fã do trabalho. Eu sou fã do trabalho do Luxemburgo. Sou fã. Acho que ele cabe no exemplo que eu falei do Pato. Para mim, não desaprende. Ele foi um dos grandes, um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro. Claro que a gente vai ficando mais experiente, para não falar mais velho, você vai. Uma entrevista no Luxemburgo hoje, para gente que não está fazendo pergunta, é interessante, mas para o cara que está lá, para o profissional que está lá, tem sido bem complicado. Né? Teve uns arranca-rabo na imprensa. E alguns, assim, na minha opinião, evitáveis. Sim. Mas, assim, a questão do Corinthians, para mim, é exatamente o inverso da do São Paulo. Acho que o Corinthians pode fazer um segundo turno seguro, para se afastar de zona de rebaixamento. Sim. E tentar nas Copas alguma coisa, tanto na Sul-Americana, onde o Luxemburgo vem fazendo uma gestão de elenco fantástica. Se dá errado, estava aqui, o Luxemburgo colocou time em reserva lá, não classificou. Mas eu acho que a nossa posição... Eles vão lutar pela Copa do Brasil. Então, a nossa posição é muito mais simples, né? Porque a gente analisa e muitas vezes a gente já chega com análise em cima do que aconteceu. É verdade. O Luxemburgo arriscou na questão sul-americana, colocando um time reserva, e deu certo. O time continua vivo na competição, mas vem forte, quer eliminar o São Paulo, e tem o Flamengo engasgado desde o ano passado numa final de Copa do Brasil. Acho que o caminho do Corinthians é as Copas. São as Copas. São as Copas, porque no Brasileiro realmente não vai conseguir. Eu acho que não cai, tá? Acho que vai ficar naquela zona intermediária ali, pode até beliscar uma Sul-Americana se pegar uma boa sequência. E a gente falou do Santos agora há pouco, que briga para sair agora na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Diego Aguirre vai trazer de volta o Soteldo para jogar? Eu acho que esse foi contratado para isso? Esse caso do Soteldo, contratação Soteldo, demissão Paulo Turra, contratação Aguirre. Primeiro que o Santos, quando ele faz o aporte financeiro para comprar o Soteldo já não estava jogando. Não. Já tinha um problema de contusão, jogava um jogo, ficava fora. Se a memória não me falha, foram 7 milhões. E eu ainda estava na redação da Cruzeiro, lá, como tem Santista na Cruzeiro, um negócio absurdo. Tem, conheço lá. E aí a gente trocando ideia, falando, por que o Santos vai comprar o Soteldo? Aí compra, aí afasta. Aí, Carlinhos, quer punir jogador? Pune no bolso. Porque senão você paga a punição 2 vezes. Você perde o cara, que você paga o salário. Sim. O cara trabalha sem ganhar, o clube, a instituição vai para o ralo. Então, essa gestão do Santos, e aí o Paulo Turra também entra nessa questão, que falou que não queria mais trabalhar com ele. Ele também não é o Tele Santana dos técnicos, né? Primeiro trabalho do Paulo Turra fora da aba do Felipão. Então, eu acho que a gestão do Santos faz com que o Santos beire essa zona de rebaixamento. E eu sou fã do futebol do Soteldo, acho que o Soteldo é um bom jogador. Vou falar 2 coisas para você. Primeiro do Soteldo. Lembra o 4x1 aqui no São Bento? Sim. O Santos 4x1. Foi um sábado, parece, não lembro. Eu sei que acabou à noite o jogo, não sei. E eu fui entrevistar o Soteldo, estava na Tropical FM, você estava na Cruzeiro. E eu cheguei para entrevistar o Soteldo. Falei, e aí, o que você achou do jogo, sua estreia? Porque ele estreou aqui, parece, um negócio assim. Se não me fala a memória, foi isso. Aí ele falou um espanhol, um castelhano enrolado. Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Eu só sei que ele falou pelota, não sei o quê, e alguma coisa. E baixinho, né? Aqui, assim, baixinho demais, muito baixinho, mas muito forte. Troncado demais, né? Eu achei que foi tão engraçado, aí eu traduzi aquilo. Olha, ele falou que o jogo foi bom, a goleada foi importante para dar credibilidade, confiança pro time.
Ele fez um gol, parece. Fez um ou dois. Acho que ele fez o gol, tá contente com o gol. Eu interpretei a entrevista do Soteldo. Não foi nada daquilo que ele disse, porque venezuelano, eles falam muito enrolados, né? Porque são dialetos que eles têm. Eles narram. Depende da região que eles moram na Venezuela, né? Sim. Vem com um tipo de espanhol, de castelhano. Lá tá muito engraçado. Você falava da gestão do Santos. Aí eu pergunto para você. Palmeiras. Leila Pereira chegou como quem não quer nada, chamou o marido. Amor, vamos patrocinar o Palmeiras? O Zé Roberto, o Beto, né? Vamos patrocinar o Palmeiras? Como é que faz? Não sei, deve ser muito dinheiro. Você assistiu alguma coisa? Assistiu o podcast dela? Eu sei a história inteirinha, porque minha filha assiste uma vez por semana ou mais. E ele foi lá, conversou, o marketing do Palmeiras, de repente chamaram ela lá, apresentaram, ela falou, mas nem arrumei o cabelo, não estou maquiada. Crefisa, patrocinando o Palmeiras, aporte financeiro, contratações, estrutura, o CT que tem hoje, tem até avião que saiu de Sorocaba, né? Para jogo na sexta-feira passada, para jogar no contra o Fluminense. Estava aqui no hangar e vai estar aí o avião, né? Vai ficar sempre aqui, né? O Palmeiras vai estar sempre vindo para cá, eu acho, né? E essa gestão, todo mundo reclamando, os palmeirenses, ingratos os palmeirenses. O Santos traz o técnico novo, o Corinthians trouxe não sei quem, perdeu o Roger Guedes, né? O São Paulo traz o Rames Rodrigues, traz o Lucas de não sei quem. O Flamengo está contratando não sei quem. O Grêmio levou o Luan de volta. O Atlético contratou. E o Palmeiras o avião. A gestão do Palmeiras. Você que foi setorista na Cruzeiro, entre tantas coisas que você fez lá, narrações, você muitas vezes no Fome de Bola, você vinha com as informações do Palmeiras. Né? O Caio do Santos, o Fazano às vezes do Palmeiras, do São Paulo, mais vezes. Você que falou muito do Palmeiras, acompanhou, teve que pesquisar. Esses dias eu estava em São Paulo, no Allianz Parque, e encontrei o Emílio Bota, que é o do Globo Esporte, é o setorista. Foi um bate-papo legal. Você gosta da gestão do Palmeiras? Os números? Não, os números são incontestáveis. Você citou a Aguirre no Santos, você citou a trinca de reforços do São Paulo. Você citou reforço do Corinthians, o avião do Palmeiras. O reforço é o avião, o torcedor não está muito feliz. Mas dos 4, o único que foi campeão esse ano foi o Palmeiras. 2 vezes, é verdade. Assim, eu acho, e aí a Manu vai ficar brava comigo, o Carlinhos vai ficar bravo comigo, você que torce pro Palmeiras vai ficar bravo comigo. Por quê? Atualmente a torcida mais ingrata e chata é a do Palmeiras. Sim. Com tudo há 11 anos, em 2012, eu estava na Arena Barueri e narrei o Palmeiras campeão da Copa do Brasil com o gol do Betinho. Um time que era assim, não tinha estrela, né? Que caiu no Campeonato Brasileiro, cara. É verdade. Foi campeão da Copa do Brasil, mas caiu no Campeonato Brasileiro, inclusive com o Felipão. Com trabalho do Felipão nessa queda. E a gente está falando de 11 anos. Vem do Nobre, o aporte financeiro que o Nobre colocou. Sim. O aporte financeiro que a Crefisa, através da Leila, colocou. E assim, eu acho, vou ser polêmico de novo, para mim avião vai ganhar jogo. Avião vai ganhar jogo. Logística ganha jogo. O São Bento, daqui a pouco é o São Bento, pessoal. O São Bento que eu diga, para ir Mirassol jogar. Que horas são, Carlinhos? Vai dar tempo de eu falar do São Bento? Vai dar tempo de falar do São Bento. Faltam 10 minutos. Logística ganha jogo. Vou além. Logística ganha campeonato. O jogador pode até ganhar um jogo ou outro. Logística ganha campeonato. Para mim, a torcida do Palmeiras é ingrata. Eu não sei a questão financeira, tá? Sim. Eu não sei quanto é que colocou, quanto é que tira, a questão da W Torre, eu não... esses dias a W Torre pagou para o Palmeiras 130 e tantos milhões que devia. Porque a Leila fez um protesto, enfim, foi lá na imprensa, foi na justiça, trabalhou, falou, olha, eles não estão pagando, que foi combinado. Enfim, eu queria uma Leila no São Bento, eu queria uma Leila na Portuguesa. No São Bento eu queria também uma Leila, porque olha, a gestão... Sabe, assim, para mim o torcedor do Palmeiras é ingrato. É ingrato. O Palmeiras, de 2014 para cá, quando inaugura a sua arena, ali é um divisor de águas, né? Se falou muito essa palavra, né? Sim. Quando você fazia seus programas. Sim. Porque ali muda tudo. Muda. Quem já foi na arena do Palmeiras, e a renda que tem ali,
enfim, o dinheiro de show, acho que o Palmeiras tem participação. É um contrato muito bem alinhavado. Eu sou muito amigo do jornalista Rodrigo Gasparini, que é um palmeirense gigante também, conhece a história do Palmeiras, o cara, né? Legal, não sabia com o microfone na mão, com o microfone na mão, ele disfarça muito bem. Sim, mas ele é super palmeirense. E eu já conversei com ele, roda de amigo, assim, a questão do alinhavo do contrato em relação à arena, a Arena W Torre. Sim. Quando o Palmeiras não pode jogar, que vai acontecer novamente, se não me engano, a W Torre paga onde o Palmeiras vai jogar, se é na Arena Barueri, se é no Morumbi, como aconteceu recentemente. O Palmeiras fica com o lucro do jogo aqui e pega lucro do show do evento que acontece. Quer dizer, eu tenho a minha casa. Renda. Eu sabia renda e mais renda. Eu sabia que eu ia né? bater nesse microfone aqui, então ouvindo, desculpa. A gente fala com as mãos. Eu tenho a minha casa está mais ou menos. O que aconteceu? Chegou alguém e falou assim, Nilson, vou reformar a sua casa, vou fazer um palácio aqui, porque é um palácio. O Allianz Parque é maravilhoso, é nível europeu. Eu vou fazer um palácio para você. Só que assim, de vez em quando, eu vou vir aqui passar um fim de semana. Só que quando eu vim passar o fim de semana aqui, quando eu vim passar o final de semana aqui, eu vou pagar um hotel para você levar a sua família. Pode ser? Se tiver alguém aqui acompanhando o Carlinhos, quiser fazer esse negócio comigo, eu fecho na hora. Nossa, muito bom. Realmente, a Arena do Palmeiras é algo extraordinário. E se falou muito na W Torre, conversando com São Bento, com Sorocaba, com o SIC. Se falou muito, com o vice-prefeito falou pra gente no estúdio da rádio. O Fernando falou lá. Como é que foi esse papo? Aí existe alguma coisa de concreto? Realmente dá para o São Bento virar? Primeiro, a SAF também está em pauta, mas é algo longo. Mas o SIC reformado, se transformando numa arena... Eu acho que como polo turístico que Sorocaba cada dia está se tornando, com o trem, com isso, agora vem o polo aquático, né? Polo aquático, não, o parque aquático. O parque aquático, polo aquático até nas Olimpíadas. E essas coisas todas, Sorocaba crescendo muito e muito próximo de São Paulo, uma arena aqui traria grandes jogos para cá, né? Eu acho que é possível, geograficamente é possível. Essa entrevista com o Fernando... O que você sentiu? Ela não foi pautada, ninguém tinha a informação. O Fernando soltou, falou, recentemente o pessoal da W Torre entrou em contato, mas a gente já está falando de mais de 1 ano e meio. E assim, foi em janeiro de 2022 isso. Eu estava na bancada do jornal da Cruzeiro e ele veio como vice-prefeito na entrevista semanal do Rodrigo Manga. Então foi um assunto assim meio que aleatório. Apareceu e ele falou, e ele se emociona, é um sambentista. Para mim, eu não desmereço ninguém, tá? Sim. Todos têm. Comecei a narrar jogo de São Bento com o Manente, como presidente, tem meu respeito. Davi Ferrari tem meu respeito. Márcio Rogério Dias tem meu respeito. Almir Laurino tem meu respeito. Mas para mim, o Fernando é se não o maior, um dos maiores presidentes da história do São Bento. É um cara que é apaixonado, ele fala do São Bento e chora. Sem falar que a gente perdeu o mês passado o Edgar Moura, né? Sim. Esse eu acompanhei de perto. Eu não. Eu ia dentro do ônibus. Eu ia dentro do ônibus do São Bento com um maluco chamado Ivan Azali Raimundo. Você conheceu o Ivan? Não conheci. Perdeu de conhecer um cara. Verdade. Infelizmente ele acabou falecendo num acidente numa danceteria, trocando umas lâmpadas dessas coloridas, caiu de 20 metros de altura. E o Ivan chegou para mim, eu trabalhava na Vanguarda, a gente se conhecia muito pouco, falou, o que você vai fazer hoje, jovem? Eu falei, não sei, vou para Vila Belmiro fazer São Bento e Santos, você pode ir comigo? Filmar. Falei, vamos, aquelas baterias desse tamanho assim. Daí ele passava onde eu trabalhava no banco e na Rádio Vanguarda, viu, o final de semana São Bento e Juventus, na Javari, vamos fazer comigo? Vamos. E eu comecei a fazer. Já era São Bentista, de Gilberto Reale, de pegar na camisa do jogador no alambrado, assim, ó. Da torcida pegar, puxa, já puxei camisa de jogador quando ia bater escanteio, encostava no alambrado. Olha que ideia, né? Outros tempos. E aí, a gente filmou muito. E quem era o presidente? Edgar Moura. Que time que o São Bento tinha. E ele era um baita cara, porque o São Bento contratou o Raimundinho. Lembra do Raimundinho? Sim. O Edgar Moura, que Raimundinho? Isso não é nome de jogador. Dino Furacão. Lembra disso? Lembro do Dino, eu sabia que era Raimundinho. Era Raimundinho, virou Dino Furacão. Ele mudava assim. Aí ele trouxe, acho que o Renatinho de São Paulo.
tinha grandes jogadores, o Ney Ross jogava, tinha muitos caras assim, sensacionais. O Dino Furacão foi um ponto esquerda assim, sensacional. Tinha o Jones, que era o centroavante, o Edel, lateral do São Paulo, sim, e o Cacau. O Cacau que até hoje, pouco tempo, trabalhava no São Bento, aí tá por aqui ainda, era o volante, né? Aliás, mais que o Cacau, o Serelepe era o cara que segurava o piano, né? Quem não lembra do Serelepe, né? O volante do São Bento e outros tantos. Nilson, nosso tempo não dá mais. São Bento hoje, Copa Paulista. Era melhor não ter disputado? Só para encerrar a questão do W Torre aqui. Da W Torre. O torcedor, ele é tão desconfiado, tão triste, que a gente fala há pelo menos 15 anos do Portão do Barranco, o Portão do Barranco não saiu. Chegaram a anunciar, anúncio, começo das obras do Portão do Barranco, e nada. Por um 15 de agosto, e não aconteceu. Não. Então, eu sempre vejo com pé atrás, desconfiança. Enquanto torço demais, geograficamente é fantástico. Isso aí cabe para a Arena e para a SAF. Dívida do São Bento é pequena. Se tiver alguém com um aporte financeiro, com vontade... Resolve fácil. Fácil, e é fácil começar a trabalhar no azul. O Evair, né? Tem contato, isso, né? Tem contato. O conselho se manifesta. Recentemente, fora do ar, me perguntaram, fui consultado por gente do conselho, o que eu achava, eu dei a minha opinião, acho que é o caminho. E em relação à Copa Paulista... Mirassol tem 14 pontos. Noroeste 9, Marília também. O São Bento tem 4. E mais quantos jogos a fazer? Mais 6. Né? Jogou uma no retorno. 1, 2, 3, 4. Mais 5. Mais 4 jogos. Não dá mais. Para classificar tem que ganhar tudo. Tem que vencer todos os jogos. E aí vai ficar igual no Campeonato Paulista. Precisava ganhar tudo e não ganha. São Bento perdeu mais uma. Você acha que a falta do SIC foi um fator assim, importante para o fracasso do São Bento nessa Copa Paulista? Eu acho que é mais um sal na pipoca, mas né? o time é ruim. Mais um sal da pipoca é a primeira vez que eu escuto. Essa foi legal. É um sal a mais da pipoca. Aquele saborzinho. O time é ruim. Eu fiz em loco um jogo mas o só. Técnico eu acho bom. Então, é bom. Eu acho o técnico bom. Só que a gente precisa pensar que no ano que vem a Série é 2. E será que dá? Eu acho que é importante. Esse time do Paulista não pode ser o time dos jogadores. Alguns jogadores sim podem ficar, como já foi falado. Em 2021, o São Bento disputa a Série D Copa Paulista. É eliminado da Série D na primeira fase. Paulo Roberto Santos toca o time na Copa Paulista. Ficam 7, 8 jogadores de um desempenho, aliás, desde 2015, desde do secretário de esportes, desde que o Vitor Mosca foi técnico do São Bento na Copa Paulista, o São Bento não disputa uma Copa Paulista como protagonista, só tem participado. É verdade. Em 2021, mesmo com uma campanha ruim, 7 jogadores foram importantes na campanha de 2022, que trouxe 2020 para 2021, que trouxe o São Bento para 2021 para a primeira divisão com o Paulo. Ele utilizou o time que subiu contra o Oeste, em Barueri. Então, a gente precisa tomar cuidado. Para mim, o time é ruim, um time que não ganha, um time que não marca gol. Não dá para falar que o time é bom. Não tem jeito. Enfim, vamos ter paciência. Não dá para falar. Não dá para pedir paciência para o torcedor do São Bento mais. Mas a gente tem que tomar um pequeno cuidado de decretar a terra arrasada. Eu acho que dá para você garimpar. Tem uma peça ou outra. Pode ser o técnico. Sim. Eu acho que tem que manter o técnico. O Fábio mas assim, se eu sou diretor de São Bento, hoje, falando seriamente, falando friamente, hoje eu começaria a pensar num plano B. Não depositaria todas as fichas no Fábio. Sim. Acho que o Fábio pode reunir condições. Tem nomes para você falar? Porque o Paulo Roberto parece que está no 15. O Paulo Roberto está no 15. Tá no 15 e acho muito difícil eu acho que nem é o momento dele voltar. Também acho que não. Eu acho que não é legal. É importante essa vinda do Fábio, até para sair desse ciclo de Paulo Roberto, de Edson Vieira, de Kiki, de mudar um pouco. O São Bento precisava oxigenar, e eu sou fã do trabalho do Fábio, mas
eu não sei se ele já tem a casca, porque o São Bento precisa se colocar na Série A2 como protagonista. As últimas vezes, se na Copa Paulista o São Bento não faz uma campanha digna desde 2015, desde então, quando caiu, o São Bento briga para subir ou sobe. Sim. Quando o São Bento é grande na Série A2. Caiu nos últimos 4 anos. O São Bento é grande. Aconteceu isso, né? E é por isso que eu fico com um certo receio do Fábio. Você acha que precisa de um cara mais cascudo? Eu acho que a diretoria... Tipo aquele que ia trazer, que era do 15, mas não veio. Como não Pugliese. Tem alguém que passou pelo Ituano. O campeão com a Portuguesa, Sérgio Soares, no ano passado. Não sei nem onde está. Eu também não fico... Eu sei, não dá para saber. Né? Mas eu acho, diretor de São Bento, presidente do São Bento, até pelo sinal de alerta ligado... Sim, na Copa Paulista. Não acho que pode fazer terra arrasada, acho que dá para garimpar. Inclusive, talvez precisa também dar uma perguntada para o Fábio, porque quais são as dificuldades? Por que o time não marca gol? O Carlinhos, o último gol do São Bento foi 1º de julho. Não, perdeu muito gol. Foi dia 1º de julho. Contra o Prudente, perdeu muito gol com todos os jogos, anda perdendo muito gol. Que tem gente pegando no meu pé. Sim. O último gol do São Bento foi no último jogo que eu narrei na Cruzeiro. Eu falei, gente, eu tô torcendo, eu quero que o São Bento seja campeão do mundo. Foi o Éder Paulista? Não, foi no mundo da base, o Raí. O Raí. Contra o Mirassol virou turno, sem marcar gol. Não é que não venceu, não marcou gol, não tem como vencer não marcando gol. Não, eu sei, não marcava gol. Mas perdeu e empatou jogos sem marcar gol. É difícil. Fala pra mim. Dia 15, feriado, aniversário de Sorocaba. O torcedor vai pro SIC, a volta do SIC. Eu vou dizer para matar saudade, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se tivesse empatado ou vencido o Mirassol, a gente podia falar 1.500, 1.600 torcedores. Sim. Eu acho que teremos mais ou menos isso. 500, 600. 500, 600, uns 800 no máximo. Vamos fazer os ingressos lá. Eu dependo da minha escala e se eu for trabalhar mais à noite na terça-feira, eu vou nesse jogo. Tem quase 10 anos. Na arquibancada? Na arquibancada. Aí você me liga e nós vamos juntos. Tem quase 10 anos que eu não vejo o jogo. Fechou? A produção está me falando que o nosso tempo está esgotado. Que o Nilson Duarte vai gravar ainda, vai narrar jogos. Tem mais 2 compromissos hoje, graças a Deus. Você narrou. Legal, olha aqui quem está falando comigo. Eric Mantuani, que bacana. Grande jornalista. Grande jornalista. Historiador, jornalista. Gente, obrigado. Nilson, não tem palavras para agradecer. Quando eu soube que você estava saindo da Cruzeiro, foi um grande susto. Porque quanto tempo de Cruzeiro? 12 anos. 12 anos. 12 anos na Vanguarda, 12 anos na Cruzeiro. 12 anos é meu máximo. 12 anos é um tempo bom, né? Narrando o que hoje você está fazendo? Narrando... Eu estou em 2 casas. De apostas. Apostas FC é uma página no YouTube, transmissão voltada para apostadores esportivos. E na Gol FM, uma rádio que é de Portugal, originalmente é Golo FM. Porque quando marca 2 gols, não são gols. O correto é goles. Você sabia? Não sabia. O Rudney Vieira, que está na Tropical hoje, estava na Vanguarda, ele falou, viu, o plural de gols, você sabia que não é gols? Eu falei, como não? Ele é goles. Eu falei, meu Deus. Só que a língua portuguesa. Mas não pega goles, né? Não. 2 goles. Mas o de Portugal é. Lá é golo. A produção é golo. O Abel Ferreira fala muito. Não falando do Abel Ferreira, fica pra próxima. Sou fã. Mas também sou fã. O cara é fantástico, né? Ele é meio estouradinho, mas assim que tem que ser. Técnico de futebol que fica lá, não dá, né? Não dá. Tem que ser, porque a arbitragem, meu amigo, erra muito, viu? Deixa a gente com o nervo à flor da pele. Imagina o cara na beira do gramado, né? Então, chuta o microfone. Nilson, obrigado. Gente, tá com a gente aqui o Cenário da Bola hoje com o Nilson Duarte. Uma aula, uma história, falando muita coisa bacana. E se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho e até a próxima. Valeu mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Valeu.